Olá, amigos! Estamos chegando com mais um vídeo sobre o rendimento do trigo. E hoje nós vamos falar de um outro processo fisiológico muito importante, que é o afilhamento, ou perfilhamento do trigo. Esse processo, ele normalmente começa pelo estádio de 3 folhas. Quando a planta de trigo atinge 3 folhas, 2 coisas importantes acontecem. O primeiro afilho começa a surgir e também, no seu interior, a diferenciação do primórdio floral. O número de espigas por metro quadrado tem muito a ver com o número de grãos que se colhe por metro quadrado, portanto, é um componente de rendimento muito importante. Claro que ele começa a se definir pelo número de plantas aptas e vigorosas obtidas por metro quadrado, mas também depende da taxa ou do índice de afilhamento, ou seja, a formação de ramificações laterais a partir das axilas dos nós do colmo da cultura. Esse afilhamento, ele é dependente de muitos fatores. Primeiro, há uma diferença grande de cultivares. Temos cultivares de trigo com alta capacidade de afilhamento e temos cultivares de trigo com baixa capacidade de afilhamento. Quando o trigo tem baixa capacidade de afilhamento, para a obtenção de maior número de espigas, nós temos que necessariamente aumentar a população. Materiais com alta capacidade de afilhamento, nós podemos plantar uma população menor. Em segundo lugar, de sementes de vigor. É sempre importante repetir isso, porque uma boa lavoura de trigo começa com uma semente de qualidade. E a semente de vigor, além de uma emergência rápida e uniforme, ela gera uma plântula mais vigorosa, que enraiza mais e também, consequentemente, afilha mais. Porque existe uma relação direta entre o número de raízes e o afilhamento. Quanto mais raízes, que no seu ápice produzem citocininas, mais cedo ocorre a formação de afilhos. E quanto mais cedo ocorreu o afilhamento, mais provável que esse afilho seja fértil. Depende principalmente de nitrogênio, por isso que é tão importante que quando o trigo chega nessa fase de início de afilhamento, ou 3 para 4 folhas, que tem uma alta disponibilidade de nitrogênio para a cultura. Luminosidade, a luz é um fator importante, basta dizer que quando o trigo fecha, automaticamente para a emissão de afilhos. Da população de plantas, quando eu uso uma população de plantas menor, o índice de afilhamento é maior, e quando nós usamos populações mais altas, o índice de afilhamento é menor. Se a gente colocar, por exemplo, 300 plantas aptas por metro quadrado, se espera que pelo menos ela gere mais um afilho fértil, o que daria então lá no final 450 espigas por metro quadrado. Do estímulo pelo frio, é uma outra característica. O frio, há uma paralisação do crescimento da parte aérea, como há um acúmulo de açúcares na base, quando aumenta a temperatura outra vez, esses açúcares estimulam, e aminoácidos também, essa formação desse afilho. Depende da época de semeadura, sempre quando nós semeamos mais cedo e o trigo tem um período inicial de crescimento mais longo, normalmente afilha mais de quando a semeadura é feita mais tardiamente. Mesma coisa, em anos de El Niño, que a temperatura média é um pouco mais alta, há uma tendência de afilhamento menor do que em anos de Laninha, quando a temperatura é um pouco mais baixa. E da sanidade. Sanidade é importante nessa fase inicial, principalmente fazendo rotação de culturas, não cultivando trigo, onde tinha triticale, ou centeio, ou cevada no ano anterior. Evidentemente, se pode plantar trigo no ano anterior
tinha aveia, um bom tratamento de semente, que proteja a fase inicial, ou então, juntamente com o herbicida nessa fase, quando houver já incidência de patógenos, a aplicação do fungicida. Portanto, o afilhamento, ele começa lá em torno de 3 para 4 folhas, ele se estende até o início da elongação. Normalmente, e nas condições de quando há frio, o afilhamento começa aos 14, 21 dias e vai até 63, 70 dias às vezes. Em anos mais quentes ou em regiões mais quentes, o afilhamento começa um pouco mais tarde e também lá pelos 56 paralisa. Com 84 dias após a emergência, normalmente está definido o número de perfilhos férteis. De nada adianta uma grande emissão de afilhos lá na fase inicial, se depois, por falta de nutrição, que normalmente acontece, ou problemas sanitários, a maioria dos afilhos morrem e a partir dos 84 dias após a emergência em diante, temos um número de espigas menor do que se espera. Maiores informações, procure o Instituto INCIA. Inscreva-se nos cursos do INCIA e aí tem mais informações. Muito obrigado pela atenção.